Amados irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, nós iniciamos mais uma programação, Semeando a Palavra de Deus. Iniciamos em nome do Senhor Jesus, como explica para nós a Palavra de Deus, ali em Colossenses capítulo 3, versículo 17, que aquilo que nós fizermos, seja por palavra ou por obra, seja feito em nome do Senhor Jesus. Então nós iniciamos essa programação, mais uma programação, nós iniciamos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que nos acompanha pelas redes sociais. E já também convido, os amados que participam conosco, compartilhem nas redes sociais, compartilhem a mensagem da Palavra de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem da restauração. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Então, para iniciarmos a programação, estaremos lendo a Palavra de Deus e convido os irmãos para lermos no livro de Salmos 119. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. O versículo é o número 105. É uma palavra que nós conhecemos e que possamos compartilhar em cada momento, em cada oportunidade. Oportunidades preciosas igual a essa. Louvado seja o nome de Jesus. Então convido os amados para participar conosco, lendo a palavra de Deus, que nos fala assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus, Falemos com Deus. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de nos abençoar, de proporcionar mais esse momento precioso que o Senhor tem nos abençoado, tem nos concedido através dessa programação, e a sua palavra alcance não só nós, Senhor, mas também todos aqueles que estão sedentos para ouvir a tua palavra. Abençoe a programação, abençoe cada um de nós, abençoe os amados que participam conosco dessa programação, abençoando, dando graça, sabedoria do alto. Abra o entendimento de todos para compreendermos a tua palavra. Deus, entra com providência também na vida de cada um dos amados. Sabemos que tu és um Deus vivo, sabemos que o Senhor é um Deus do impossível, do sobrenatural. E em teu nome nós pedimos a tua bênção e agradecemos por tudo, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Tão maravilhoso irmãos. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho, luz para o meu caminho, porque precisamos nós estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Ele está aqui conosco, amado irmão Ayrton, evangelista, o irmão também já tem essa liberdade tão preciosa, irmão, de estar saudando, os irmãos que nos acompanham, Louvado seja Deus, Eu também saúdo a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui novamente para compartilharmos com todos, da palavra de Deus, da mensagem da salvação e vida eterna, para que nós possamos aprender, e saber reconhecer o que está acontecendo, o sentido da vida, que é o que todos querem saber, o sentido da vida humana. Nós estamos aqui nessa manhã, diante da palavra de Deus, para buscarmos estas respostas na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, então, como estamos falando, é uma alegria muito grande em nossos corações. O Senhor Jesus, Ele tem
nos concedido, né, momentos iguais a esse, momentos preciosos, né, para juntos poder glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, né? E aqui estamos, né? Ele tem nos abençoado de maneira sobrenatural, meus amados. Então estamos aqui, né, simplesmente para agradecer a ele, para que você possa pegar a sua Bíblia, né, compartilhar, como nós já falamos aqui, né, irmão Ayrton? Programa ao vivo, né, irmãos? Deus vai preparando cada situação, e então ele nos concede nesta manhã esse momento, né, para juntos aprendermos, né, da palavra dele e o nome dele ser glorificado. Então você que nos acompanha pela rede social, né, só reforçando, participe conosco e também compartilhe em vossas redes sociais, para que essa mensagem não fique só conosco, também ela seja compartilhada com a nossa família, com os nossos amigos, e nós temos a certeza que o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado e nós seremos edificados pela mensagem da restauração em nossas vidas, mesmo? Então já volto aqui a palavra, nosso amado irmão Ayrton, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada dia nosso irmão Silvio, em nome do Senhor Jesus. E dando continuidade então, irmãos, né, na programação desta manhã, convido aos amados irmãos e amigos a abrir mais uma vez a Bíblia aí, né? Louvado seja Deus. Sei que os irmãos têm aberto já, né, para a leitura inicial aí, mas agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, louvado seja Deus, para que nós possamos fazer aqui a leitura principal para a mensagem desta manhã. Louvado seja Deus. Lembrando, né, que em Cruz das Posses e em outras localidades também está havendo, né, evangelização às ruas da cidade. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que têm se dedicado, né, cumprido com o ID do Senhor Jesus. A gente sabe que vivemos um tempo difícil, né, como o apóstolo Paulo nos escreve, dizendo assim que haveria tempo difícil para se manejar a palavra da verdade, né? Louvado seja Deus, pois nós temos percebido este tempo, louvado seja Deus, onde muitas pessoas de bom grado recebem a palavra de Deus. Quando vê o irmão, a irmã se aproximando, né, ali com a Bíblia na mão, ali a igreja chegando, né, muitos têm aberto aí as portas da sua casa, têm recebido os irmãos, mas a gente sabe também, né, que alguns por não conhecer, né, outros talvez por alguma experiência não muito boa com alguém que professava alguma fé, às vezes ignora, não recebe, né, mas devemos tomar cuidado, né, para que esta recusa, né, não caia no que a palavra de Deus diz que aconteceria no período do fim, né? Que diz assim que haveria um tempo de apostasia, né? E o que é apostasia? É o abandono da fé, né? É o abandono da fé, o afastamento da verdade, né? E também rebelião contra Deus. Muitas pessoas, né, infelizmente, têm vivido a apostasia, né? E é claro que até que o Senhor venha, ainda há tempo, né, para a pessoa que tem se apostatado da fé possa voltar, né, a buscar o Senhor, como nos diz a Escritura, de todo o coração, e assim ser ouvido por Ele, né, ter ali os seus pecados perdoados, a sua vida restaurada. Louvado seja Deus. A gente sabe, a gente conhece que pessoa, às vezes, aborrece pessoa, né? Então, a gente sabe que talvez você que nos ouve aí nessa manhã, nos assiste, tenha tido alguma experiência, assim, não muito boa, com alguém que porventura fizesse parte de uma igreja, ou se denominasse cristão. Mas
Uma coisa eu te digo, né? Quando Jesus, né, o próprio Senhor Jesus ali falando a respeito da sua morte, a respeito do que estava para acontecer, então a multidão ouvindo aquelas palavras, né, disseram ali, duro é esse discurso, né? Mas ele falava de algo que estava para acontecer. E começaram a ir embora, a abandoná-lo, a cumprir esta palavra, apostataram. E os discípulos, né, preocupados, né, disseram para Jesus, mas Senhor, a multidão, o povo está indo embora. Jesus não mudou a palavra, não mudou o discurso, não mudou para agradar aquela pessoa que estava indo porque era importante ou porque tinha uma presença agradável. Não, mas Jesus disse aos seus discípulos, e vós? Não quereis vós ir também? E ali eles disseram, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de salvação. Então, irmãos, o recado da palavra de Deus é este. Não importa o quanto o mundo evolua, o quão atrativo se torne o mundo, o pecado, o curso desse mundo. Mas o que mais importa é agradar a Deus do que os homens, né? Porque o fim, o resultado disso, nós sabemos que é a vida eterna, né? Então o que nós vamos escolher? Agradar o homem, agradar o desejo da nossa carne, agradar o coração? Não, nós que estamos diante desta palavra gloriosa, preferimos, né? E convidamos você também a fazer parte deste povo que prefere agradar a Deus do que aos homens, né? Então, aí, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, louvado seja Deus, nos escreve assim o autor inspirado pelo Espírito de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém. Nós temos orado, temos falado com Deus, mas o assunto é o mesmo, né? Nós vimos aqui, né, o apóstolo Paulo escrevendo, né, a igreja de Tessalônica, dizendo assim que ninguém de maneira alguma nos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Então a apostasia, o afastamento da verdade, o abandono da fé, a rebelião contra Deus, é um sinal, ou seja, um dos sinais dos quais a palavra de Deus nos mostra, que indicaria que nós estaríamos vivendo os dias do fim. Dias que, depois deles, brevemente, viria ou vem o nosso Senhor Jesus buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, como nós já comentamos aqui sobre a apostasia, né, quero aqui ler mais um versículo aqui da palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Você pode acompanhar aí na sua casa. 1 Timóteo, capítulo 4, louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Irmão Silvio, pode ler para a gente aqui, por gentileza? Louvado seja Deus. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1.
Nos fala assim a palavra, apenas o versículo primeiro, né, irmão? Isso. Nos fala assim a palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém. Amém. Então, irmãos, veja que um versículo está ligado ao outro, tratando do mesmo assunto, dizendo assim que expressamente diz que quando? Observe, quando? Nos últimos tempos. Então, irmãos, nós estamos vivendo isso, os últimos tempos. A gente tem, assim, experiência própria, né, de pessoas que aceitaram a fé, entregaram sua vida a Jesus, participaram, né, do Espírito de Deus, já foram vaso, bênção na mão do Senhor, mas às vezes por negligência, né, deixou lá de orar, não deu importância mais à leitura da palavra de Deus. Com isso, o temor a Deus já afasta do seu coração, a pessoa já não tem mais cuidado com o que fala, né? Com aquilo onde coloca os seus olhos. E com isso, então, vem um enfraquecimento na fé, um enfraquecimento espiritual. E todo aquele tempo, a pessoa às vezes tem aí 40, 50 anos de fé, isso não entra na balança, não. A nossa vida espiritual é uma renúncia diária. Todos os dias nós devemos mortificar os desejos da nossa carne e olhar para Jesus. Como o apóstolo Paulo dizia assim, eu vejo essas palavras de Paulo dessa forma, uma renúncia diária. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive, não é viveu. Já não era mais eu quem vivia, lá na minha conversão, lá na entrada para Damasco, quando Jesus falou comigo, e me falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Não foi isso que ele falou. Mas ele diz no presente, ele diz assim, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive presente em mim. Né? Então você, meu querido amigo, que se encontra abatido hoje, e se você olhar, de repente você tem os seus motivos, né? Porque nada há mais perigoso do que um pouquinho de razão, né? Um pouquinho de razão nos leva a tomar decisões precipitadas, das quais nos arrependemos. Quando paramos para refletir o que é a razão, se eu deveria ter ouvido a voz da minha razão. Não, eu estou no meu direito, então eu vou agir desta forma. Não, irmãos. Imagina se Jesus fosse requerer a sua razão, agir de forma a agradar a sua razão, a si mesmo. A angústia era tanta que diz a palavra que quando ele orava ali dizendo, passa, Pai, passa de mim este cálice, se possível for, mas contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. A angústia era tanta que diz a palavra que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Mas contudo que a vontade de Deus tinha que ser feita. Né? Então agora, meu querido amigo, irmão, que se encontra afastado da presença de Deus, abatido, pensando em sair do caminho do Senhor, deixe a sua razão de lado por um instante e olha para Jesus. Olha para Jesus. Aí você vai encontrar muito mais razões para viver uma vida de maneira a mortificar o seu eu,
e dizer como Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas isto que nós estamos tratando aqui, né, da apostasia, que é o abandono da fé, o afastamento da verdade, a rebelião contra Deus, isto inevitavelmente há de acontecer. Isto está descrito na Escritura. Então, talvez você possa pensar assim: mas se tem que acontecer, eu sou um desses. Não. A escolha é sua. O Senhor te deu a liberdade para você escolher ficar na presença dEle, confiando nele, tendo aí a sua fé firmada nele, andando com ele, que é a verdade, de mão dada, né? Sendo amigo de Deus, ou, como diz aqui, abandonar a fé, afastar da verdade, ou se rebelar contra Deus. A escolha é sua. E lá, se porventura queira Deus que isso não aconteça, o Senhor Jesus volte, ou o amigo, o irmão que nos acompanhe nesta manhã, chega o tempo do fim da sua vida, porque todos aqui sabemos que a vida aqui na terra, ela é finita. E aí então nos encontraremos com Ele naquele grande e glorioso dia. Aí vamos colocar diante do Senhor as nossas razões. E colocar os porquês, a nossa justificativa do porquê que eu me afastei, o porquê que eu abandonei, o porquê que eu deixei de servir a Deus. Aí eu convido você, meu irmão, meu amigo, a refletir. O que nós iremos ouvir do Senhor se nós entrarmos por este caminho? Tendo conosco um Deus misericordioso, que nos socorre na hora da angústia, que nos molda, né? Que quando ele fica em silêncio, né, é porque ele está preparando algo para nós, nos moldando, fazendo com que algo aconteça para que nós aprendamos, cresçamos na graça e no conhecimento dele mesmo. Então, meu querido irmão e amigo, nos últimos dias surgirão, né? Apostatarão alguns da fé. E veja, por qual caminho segue aqueles que entram pela apostasia? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Veja, espíritos enganadores. Aí eu convido você a fazer uma reflexão, para que você seja enganado, por exemplo, com uma nota falsa, seja aí de R$100, por exemplo, e alguém chega para você oferecendo uma nota aí de R$2, dizendo que é 100, você acredita? Com certeza não, porque está na vista. Você vai olhar e dizer: meu amigo, é uma nota de R$2, mas chega lá, né, o enganador, com uma nota assim, que olhando assim a olho nu, não tem diferença, mas é falso. E se você for ali muito rápido ali, não olhar, não analisar, não discernir, você é enganado e é passado para trás ali nos R$100. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós, irmãos, irmãs, homens e mulheres de Deus, vemos um inimigo manifestado aí nas pessoas, e ele lança o corpo da pessoa no chão, e a pessoa muda a voz, o semblante é outro, e ele fala coisas ali, claramente se vê que é uma manifestação demoníaca. Mas quando chega alguém ali com palavras bonitas, quando chega ali aquela pessoa que você olha assim e fala: meu Deus, como fala bem, como conhece. Porque o inimigo, ele usa a própria Bíblia
para enganar as pessoas. Lembra daquela menina que, quando Paulo passava, ela dizia assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. É mentira? Não, não é mentira. Eles eram servos do Deus Altíssimo. E a mensagem que eles anunciavam era mensagem de salvação, mensagem de vida eterna. E Paulo foi ouvindo uma vez, ouvindo outra vez, e de repente diz a palavra que ele se incomodou com aquilo e expulsou aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela menina. E as pessoas que estavam ali ganhando dinheiro com este tipo de coisa ficaram revoltadas. Então, meu irmão, meu amigo, como então eu posso viver, meu irmão, nesses últimos tempos em que espíritos enganadores se manifestam? Estando com Jesus, não abandonando a fé, não afastando da verdade, não se rebelando contra Deus. Porque se você está firme com Jesus, o apóstolo Paulo escreveu assim também, que ainda que um anjo do céu os anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho pregado, seja anátema. Seja anátema. Então, tudo quanto você ouvir, eu vou dar aqui um exemplo, ou seja, o caminho para você saber se defender desses ataques espirituais. Aqui, ó. A Bíblia é sagrada. Aleluia. A Bíblia é sagrada. Se alguém chegar até você, meu irmão, tem pessoas que ficam correndo atrás de profeta, vê se o que está sendo dito por aquele profeta, ou por aquela pessoa que disse: assim diz o Senhor, eis que eu te digo, não, porque eu vi você, e se assim, vai, amém, não maltrata a pessoa, a não ser que seja lá uma manifestação demoníaca, você repreende no nome do Senhor Jesus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí você vai para sua casa, vai num lugar reservado ali e vai conferir na Escritura se aquilo que você acabou de ouvir está de acordo com a palavra de Deus. E se não estiver de acordo, ignore. Mas se estiver de acordo, se ali o Senhor enviou, porque o Senhor envia, irmãos. O Senhor tem os seus vasos, o Senhor tem os seus escolhidos, a quem Ele usa e realmente transmite o recado de Deus. Mas quando isto é assim, o nosso coração queima de alegria. Nós sentimos o Espírito de Deus falando ao nosso coração. Então esses espíritos enganadores, eles não levam vantagem com quem está firme na rocha que é o Senhor Jesus. Então eles não vêm só com esse tipo de engano. E ele diz aqui ainda, no versículo 1 do capítulo 4 de Timóteo, ele diz assim, sobre dar ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina demoníacas. Doutrina demoníaca. Eu me lembro de uma ocasião, em que eu já contei isso aqui, os irmãos sabem. Um dia, num determinado lugar, uma pessoa possuída ali por uma legião, e alguém ali próximo chegou então com uma vasilha com um pouco de sal e jogou ali naquela pessoa. Então o espírito que estava ali naquela mulher começou a reagir como se aquele sal tivesse algum poder para repelir aquele demônio. E na hora ali, nós orando, eu falei, meu Deus, e esse tipo de manifestação acontecendo diante dos nossos olhos. Porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E Satanás, ele vem sempre tentando imitar a Deus, se passar por Deus, e ele também vela pelo seu engano, para que ele possa estar sendo perpetuado na mente das pessoas, tirando o foco do poder, da autoridade que há no nome de Jesus,
e tentando passar uma imagem, uma mensagem de que o sal, ou algo ungido, uma água não sei da onde, ou um objeto qualquer, tem o poder de repelir aquele demônio. Mas Jesus disse assim: todo poder é me dado no céu e na terra. Glória a Deus. Todo. Não sobrou mais nada. E agora, o que eu vou fazer? Pegar o meu celular, que tem a Bíblia, que tem a mensagem, pegar a minha Bíblia, que tem as folhas escritas, e colocar sobre... Não, mas Jesus diz assim: tudo quanto pedides em meu nome, crendo, recebereis. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, este é o caminho. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda, seguindo aqui com a leitura bíblica, convido você a continuar aí agora na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4 também, versículo 3 e 4. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Estarei lendo, né? E como nós já falamos aqui, meus amados, é de bom grado, né, que está acontecendo esta manhã, sempre nas programações, né, irmão Ayrton? Verdade. Então você, meu querido, anota, né? Anota cada versículo, né? Compartilha também e medita depois, né? Louvado seja Deus. Então é de grande importância para a nossa edificação espiritual, que nos fala assim, 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades ou concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém. Amém. Tá vendo, irmãos? Então, mais uma vez, o tempo, fala do tempo. Chegará o tempo. Que tempo é esse? O tempo do fim, os últimos tempos. E, mais uma vez, Paulo escrevendo aqui a Timóteo, agora no capítulo 4, versículo 3, que nós lemos nesta manhã, que chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E, fazendo um parênteses aqui com você, quando você ouve a palavra doutrina, muitas pessoas já entendem doutrina, vestes, ou seja, o uso do véu pelas irmãs, a saudação com ósculo santo, também. Mas doutrina quer dizer ensino, ensinamento, instrução. Quando você é instruído, você é doutrinado. Seja em qualquer área. Mas quando se trata aqui das coisas de Deus, é a doutrina bíblica, a doutrina cristã. E o apóstolo está aqui inspirado por Deus, nos escrevendo, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não é que não suportará a doutrina, porque o mundo está sendo doutrinado por ele. Doutrinas várias estão sendo pregadas. Inclusive, como nós já ouvimos, doutrinas de demônios. Nós ouvimos aqui na leitura anterior. Então, há uma variedade de doutrinas sendo espalhada por este mundo. Existe doutrina para todo gosto. Para todo gosto. Para tudo que você pensar. E a pessoa talvez possa achar assim, não, mas o meu modo de viver, a minha vida, a minha conduta, não vai encaixar. Tem lugar que encaixa sim. Mas aí precisamos ver se a doutrina que eu estou obedecendo, que a doutrina que eu estou sendo ali ensinado, doutrinado, está aqui de acordo, enquadrado com a doutrina do céu. Com a doutrina que Jesus disse assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Opa! Ele colocou uma coisa a mais aí. Não é aquele que crê em mim, porque senão seria assim, aquele que crê em mim, né, irmão Silvio? Rios de água viva correrão do seu ventre.
Não, mas aí olha o que ele diz. Chama a atenção, né? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Eu creio em Jesus. Crê? Então, aí Jesus ensinou assim: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Não, mas eu creio em Jesus. Mas aí você olha para dentro do seu coração, você encontra lá um ódiozinho lá por alguém. Tá crendo, como diz a Escritura? Eu creio em Jesus, mas na hora de fazer o acerto de contas lá, você puxa um pouquinho a mais para o seu lado e defrauda lá o seu irmão. Você crê no Jesus, em Jesus, como diz a Escritura? Não tem ninguém olhando, então eu posso aqui pecar aqui, que o pastor não está vendo, não tem nenhum irmão aqui. Desta forma eu estou crendo em Jesus, como diz a Escritura. Volto a dizer aqui, quando Natanael encontra Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano. De onde me conhece? E Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu lá debaixo da figueira. Aí o coração dele então se abre, se quebranta, e ele reconhece Jesus como o Messias, como o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. E isto é crer em Jesus, como diz a Escritura. É saber que em todo tempo, se você está na sua casa, você sabe que ali o Senhor está com você. Se você está no seu trabalho, lá o Senhor está também. E não que o Senhor esteja lá para te ver se você está fazendo algo errado ou te vigiando. Não. A presença de Deus para aqueles que são sinceros, aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, é segurança. É segurança. Porque aí se o mal vier te atacar, o Senhor está lá para te defender. Que a gente não vê, a gente não enxerga todos os perigos que nós passamos. Pense você aí, não sei qual é a sua idade hoje, mas quantas coisas talvez eram para ter acontecido na sua vida, que talvez você não tivesse nem vivo mais hoje. E você nem sabe disso. E Deus livrou você. Mas será, irmão? Lembra aí. Num pneu que furou a caminho de algum lugar, um atraso que houve, inesperado. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. E Ele diz assim, que chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Porque a sã doutrina é esta, que prega o que o Senhor quer de nós, não aquilo que agrada o homem, ou abrir as portas para que o mundo entre. Não, as portas do céu estão abertas, mas elas são estreitas. Ela é estreita, ou seja, Jesus é a porta. Louvado seja Deus. E diz que tendo coceira ou comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Então, gente não vai faltar para pregar esse tipo de doutrina. Doutrina que agrada o homem, né? Que acaricia o ego, né? Doutrina que promete facilidades, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Mas Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Graças a Deus. Então não é que você vai tirar o jugo do pecado, o fardo do pecado, e viver uma vida, não, agora eu já sou salvo e eu posso pecar, eu posso fazer o que bem entender da minha vida, eu posso dar mau testemunho, eu posso falar isso, eu posso... Não. Você vai receber, ainda que seja leve, ainda que seja suave, mas o jugo, o fardo de Jesus estará sobre você. Não para te ferir mais, não para pesar sobre os seus ombros, mas para te dar o alívio daquele peso que o pecado fazia nos seus ombros.
e você não vai temer mais a morte. Porque para aquele que não tem a vida eterna, a morte é um terror. Faça tudo para não morrer sem Jesus. Mas você que tem Jesus, eu sei que ninguém quer morrer. Mas se porventura chegar esse momento e você estiver firme com Jesus, aí sim, você descansou das suas obras e partiu para receber a coroa. Aleluia! Assim como partiu o nosso querido e saudoso pastor Francisco Salgado essa semana, né, irmão? Verdade. Partiu para o Senhor. Um homem que deixou aqui um legado de firmeza, um grande exemplo, homem de Deus. Aleluia! E você é convidado a participar deste povo que não tem medo da morte, mas que já morreu, na verdade, para o Senhor. Mas pessoas que andam pregando estas coisas são muitos. Diz aqui que amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, ou seja, para pregar o que a pessoa tem vontade de ouvir. E não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Sabemos que fábula é uma coisa fantasiosa. É algo que talvez responde a alguma questão provisoriamente. Ou seja, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Ora, então se ele está falando de uma paz que o mundo dá, então o mundo tem uma paz para dar. Mas olha o que ele diz: não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá, ela é provisória, né? Se você está lá com a mente atribulada, você está lá com o seu psicológico ali abalado, você encontra meios para descarregar aquela emoção. E hoje tem formações aí para aliviar esse tipo de peso na consciência humana. Mas isso é provisório. A pessoa deixou aquele fardo ali no consultório do psicólogo e andou mais um pouco, pronto. Mas quando ele entrega ali a sua vida aos pés de Jesus e tem certeza do perdão dos seus pecados, jamais ele será acusado novamente. Porque os seus pecados verdadeiramente foram perdoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As horas avançam, mas nós vamos seguir aqui mais uns minutinhos, né? Que falamos aqui da apostasia, né? O que é apostasia? O que acontece quando as pessoas dão ouvido a mentiras, a falsos ensinadores, enganadores? Ele abandona a fé, ele afasta da verdade, ele se rebela contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E veremos aqui então em Mateus capítulo 24, versículo 12, um retrato dos dias em que nós vivemos. Louvado seja Deus. Eu creio que o querido amigo, irmão, tem aí, né? Quase todo mundo tem um celular hoje. Você vê como se encontra o mundo, né, irmão Silvio? Guerra, ameaça de uma guerra mundial e o mundo apavorado, né? Então, o Senhor também falou-nos a respeito desses assuntos. Mateus capítulo 24, versículo 12. Em nome de Jesus. Nos fala assim, né, essa palavra: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está acontecendo, né, irmão? Como o irmão Ayrton comentando aqui, né, acabou de comentar, as pessoas hoje não estão dando mais credibilidade. E até o irmão comentando a respeito, né, da evangelização, nós temos sentido isso, amados. Estamos aqui até compartilhando, nós temos percebido uma dificuldade nos dias de hoje, por conta desse tema de grande importância para nós, né, por conta da apostasia, pessoas que pregam, né, o evangelho distorcido, né, não prega a verdade.
E quando nós saímos com o intuito de levar essa mensagem, ou seja, a palavra genuína de Jesus Cristo, às vezes a pessoa, por conta do escândalo que é tão grande, né, quando nós vamos chegar próximo daquela alma, a alma, ou seja o homem, seja a mulher, ela muitas das vezes a pessoa nem nos recebe, por conta, né, dos escândalos, né, irmão? Verdade. Que tem acontecido nesses últimos dias. Mas saibais, cada um de vós que nos acompanha pelas redes sociais, os nossos irmãos que nos acompanham também nos cultos, que isso iria acontecer, está acontecendo hoje. O Senhor Jesus já nos ensinou lá atrás, e é o que estamos lendo aqui nessa manhã, através da vida, nossa amada irmã evangelista Ayrton, né, que está acontecendo hoje. As pessoas, né, por conta da apostasia, têm pregado a palavra de Deus, mas de maneira distorcida. E aí, às vezes, irmãos, né, porque a pessoa não está preocupada com a salvação da nossa alma. E quando nós saímos, o intuito é levar essa mensagem e pregar a salvação, né, da parte do Senhor Jesus para nós, para nossa família, para nossos amigos. Mas muitas pessoas não estão preocupadas com isso, e sim preocupam-se, né, grande parte, né, nós não estamos aqui para criticar, para julgar, mas sim para tentar alertá-lo, né? Aquilo que o irmão comentou, isso provém de Deus? Você tem a sua Bíblia? Peraí, vamos analisar. É da parte do Senhor Jesus? Pergunta para a pessoa. Pode questionar. Você tem, nós temos a obrigação, o dever de perguntar. Peraí, isso não está de acordo com as sagradas letras, né, irmão? É verdade. E quando alguém vier até você, fala, peraí, isso está fora das Escrituras. Então, a Bíblia também nos ensina a afastar dessas pessoas. Louvado seja Deus. Então, olha que maravilhoso, irmão. Ó, Deus ele tem nos alertado, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor, aqui não fala poucos não, o amor de muitos esfriará. E está acontecendo isso, irmãos. Louvado seja Deus. Aproveitando, né, quero mandar aqui a saudação para o nosso irmão José Renato, né, lá de Uberaba. Que Deus abençoe nosso querido irmão, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E também a igreja naquela cidade. Louvado seja Deus. Mas, ainda temos aqui uns minutinhos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque, irmãos, né, eu aprendi isso, né, há algum tempo atrás, de que o inimigo ele não consegue atingir o Senhor diretamente. Mas nós, folheando as Escrituras, nós vamos ver que muitas coisas que nós enxergamos aqui neste mundo são símbolos, tratando Jesus como noivo, tratando a igreja do Senhor como a sua noiva. E nós, de acordo com este versículo 12, que nós lemos, de que algo mudaria, que ele diz assim, mas, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ora, algo que esfriou antes não era frio. Se chegou na condição de esfriar, é porque é quente, né? Havia um calor ali, mas por causa da iniquidade, esse amor esfriou. Então, quando eu digo aqui a respeito do símbolo, a noiva, né? Quando você, aí, hoje nem tanto, hoje você via uma noiva, antigamente, aquilo era um símbolo da igreja do Senhor. Aquela noiva bem trajada, né? O noivo ali ansioso, esperando a noiva entrar pela igreja, bem vestida ali, com véu e tudo certinho, o símbolo da igreja do Senhor. Mas por se multiplicar a iniquidade, as pessoas foram perdendo esses valores e foram desfigurando aquilo que simboliza a igreja do Senhor. E caímos então nesse ponto em que o irmão Silvio comentou, em que não há mais a necessidade de dar tanta importância às pessoas que pregam o evangelho, porque são tantos. Cada esquina tem alguém pregando alguma doutrina, como nós vimos no início desta mensagem. Mas tem doutrina de tudo que é jeito.
Nós devemos ver se a doutrina que está sendo pregada é a doutrina do céu. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você que é jovem, que é adolescente, talvez você nem entenda o que é o filho chegar diante do pai e dizer assim: benção, pai, benção, mãe. Por quê? Esses valores foram se perdendo. E assim o mundo vai perdendo seus valores, perdendo aquilo que é agradável a Deus a passos largos. E diz a Escritura que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, porque o mundo jaz no maligno. E o curso deste mundo, o seu fim, é a perdição, é a condenação. Mas aqueles que têm entregado a vida a Cristo, que têm se humilhado diante de Deus, que têm procurado obedecer ao Senhor, não anda de mãos dadas com esses valores contrários que o mundo prega por aí. Tem tirado da sua vida esta iniquidade que tem se multiplicado no mundo em que nós vivemos. Então, amados irmãos e amigos, nós estamos vivendo estes dias em que tudo isso que Jesus falou está se cumprindo. E rapidamente, para fechar, ainda o versículo 5 desse mesmo capítulo diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mais um sinal. Nós temos aí pessoas famosas, inclusive aqui no Brasil, que se intitulam Cristo e arrebanham muita gente, crendo nessas pessoas. E Jesus diz que este seria um dos sinais do fim, E diz ainda no versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E não precisa nem falar muito aqui, nesse ponto. É só você pesquisar aí no seu celular assim, guerra, Silvio? Sair várias. E você vai ver o que está acontecendo no mundo agora, hoje. E Jesus já previu isso aqui há muitos anos atrás, no versículo 6 aí do capítulo 24, No 7 diz assim, versículo 7, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Meu Deus, parece que nós estamos lendo aqui a página do jornal do dia, Mas está escrito já que isso aconteceria, Louvado seja Deus. No versículo 9 diz, então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. E eu estava vendo esses dias lá no Sudão do Sul, perseguição lá aos cristãos, continente africano, cristãos sendo amarrados em árvores assim, a mãe junto com seus filhos, o cristão no chão e soldados pisoteando com um automóvel. Por que isso? Porque fizeram a profissão de servir ao Senhor. Entregaram as suas vidas à morte, mas crendo que dali partiriam para receber a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, meu amigo, o assunto ainda é mais extenso, mas nós vamos ficando por aqui e desejando que você possa fazer parte deste povo que escolheu padecer, talvez neste mundo até, mas com a certeza de que este pequeno espaço de tempo, chamado vida aqui, mundo, existência humana, ele começou, passou por um período muito longo, mas agora está já prestes no fim. E adentraremos novamente a eternidade, recompensados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer neste período de tempo. Que você possa decidir hoje, como tem um panfleto que às vezes a gente encontra na rua aí, e a pergunta
é até um pouco contraditória, porque se é eterno não passa, mas diz assim: onde passarás a eternidade? E você pode escolher hoje, onde estará você, seria talvez a pergunta adequada. Onde estará você na eternidade? Com aqueles que herdarão a coroa, a vida eterna com Jesus? Ou com aqueles que serão lançados no lago de fogo com Satanás e todos os seus demônios? Irmão, mas que palavra... É isso. Sem curva. A palavra de Deus não faz curva. Onde estará você na eternidade? Amém. Volta aqui, irmão Silvio, para o encerramento dessa programação. Louvado seja Deus, né? Que maravilhoso é, né, amados? Ouvimos a palavra de Deus, né? Cada versículo nos edifica a alma. Então, que você seja abençoado por Deus, né? Que todos nós sejamos abençoados por Deus, não só nesse momento. E nós convidamos, né, cada um dos amados, né, para participar conosco logo mais, né, nessa data, 8 de março de 2026. Temos culto logo mais aqui nesse lugar, aqui em Cruz das Pontes. A partir das 19 horas, temos culto de louvor e adoração a Deus. Por Sertãozinho também, ali o culto acontece mais cedo, às 18 horas e 30 minutos. Ali em Sertãozinho fica na rua Expedicionário Mulheres 2428. Participem com os nossos irmãos ali em Sertãozinho. E aqui em Cruz das Pontes, o endereço do templo aqui, né, fica na rua Giacomo Parisi Pelicione, número 95, a esquina com a João Ramachotti. E todos que nos acompanham, nossos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, venha participar conosco. E também, caso precise de oração, visita no lar, né, irmão Ayrton? Envie para nós mensagem pelo Facebook ou pelo celular, né, o WhatsApp. Nós temos também esse número disponível para participar, né? Então, você participe conosco, né, precisando de uma oração na sua casa, uma visita no seu lar, um culto no lar. Faça contato conosco através do WhatsApp. O número é 16 99100 0442, né? Então, participe conosco também, ou através do Facebook, ou através do WhatsApp. Lembrando também, esse mês é um período, né, março e abril, nós participamos da ceia do Senhor Jesus Cristo. E teremos aqui, em Cruz das Pontes, né, permitindo Deus, no dia 28 de março. E você é nosso convidado, venha participar conosco, né, nesse mês, no dia 28 de março, né, a partir das 19 horas. Estaremos aqui de braços abertos para receber você e todos que nos acompanham pelas redes sociais, para participar conosco da ceia do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, né? Somos gratos a Deus pela oportunidade. Estaremos encerrando aqui a programação, agradecendo a Deus aqui com a oração. Que você seja abençoado nesse dia, né? Que Deus te abençoe, né? Deus te dê as bênçãos celestiais, bênçãos materiais também, e participe conosco sempre de cada programação. E o nome do Senhor Jesus é glorificado e exaltado, e nós somos também edificados pela mensagem da restauração, mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falemos com Deus. Senhor. Querido Deus, eterno Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã tão maravilhosa. Em teu nome, Senhor Jesus, agradecemos. Visita todos nós, visita a nossa família, os nossos amigos, visita a igreja, Senhor Jesus. Em teu nome agradecemos por tudo e que seja um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pela rica oportunidade. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus, nós encerramos essa programação em nome do Senhor Jesus. Agradecemos também a participação do nosso amado irmão, cooperador Francisco, que está conosco, né, aqui nos bastidores. Que Deus abençoe nosso irmão Francisco. Deus abençoe todos que nos acompanham. E nós encerramos essa programação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.